Olá, meus queridos irmãos, nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical nessa manhã de domingo e eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida e fortalecendo a sua fé em mais um fim de semana que Ele tem nos concedido. Nessa manhã de domingo nós daremos continuidade ao nosso curso da Edições Vida Nova, o curso de Teologia Básica, e nós temos trabalhado sobre introdução à Bíblia. Nós inicialmente começamos falando sobre a revelação de Deus e os seus modos. Na primeira aula estudamos sobre a revelação geral de Deus e vimos os seus modos, onde Deus se revela por meio da criação, por meio da natureza. Vimos também que Deus se revela por meio da sua providência ao longo da história e vimos também que Deus se revela por meio da consciência, da moralidade que foi implantada no coração dos seres humanos. No fim de semana passada nós começamos estudando sobre a revelação especial de Deus e os seus modos. Nós estudamos que Deus se revelava no Antigo Testamento por meio de sonhos e de visões aos antigos profetas, e nessas revelações nós tínhamos um conteúdo específico e uma revelação que tinha um propósito específico de Deus, que seria mostrar quem Ele é e o que Ele faz, para que aqueles homens fossem encorajados nas suas missões. Vimos também que o Senhor, ou que Deus se revelou por meio do Senhor Jesus Cristo, assim como nós vimos que Deus se revela por meio das Escrituras Sagradas, que nós chamamos de Bíblia. Nessa manhã de domingo nós focaremos na Bíblia, tentaremos entender um pouco mais alguns conceitos que nós usamos quando nós falamos dos textos sagrados, assim como nós falaremos um pouco sobre a singularidade da Bíblia. Nós veremos que a Bíblia é um livro único. Esse material foi desenvolvido pelo pastor Almir Marcolino e ele é ofertado na cadeira de Introdução à Bíblia do Seminário Batista do Cariri. Talvez você já conheça esse material, mas nós trabalharemos ele nessa manhã de domingo. Você pode ir seguindo os slides, fazendo as suas anotações e seguindo o roteiro da aula aí na tela do seu computador ou do seu smartphone. Vamos começar. Primeiramente, estudando um conceito básico que nós geralmente usamos quando nós estamos falando sobre a Bíblia, quando nós estamos falando sobre os textos sagrados. O primeiro conceito é sobre inspiração. O que significa inspiração? É comum as pessoas pensarem que os autores bíblicos eles eram inspirados e por meio dessa inspiração eles tinham a capacidade de escreverem coisas sagradas. Mas esse não é o sentido que nós queremos remeter à inspiração. Inspiração está associada ao mover do Espírito Santo para que esses homens santos separados por Deus registrassem os textos. Aqueles homens em nenhum momento entraram em um transe, ou como alguns colocam como sendo um ditado que Deus estava falando e eles foram escrevendo. Não é assim. Inspiração não está mais associada com esse mover de Deus, uma ação sobrenatural onde o Espírito Santo vai utilizando a cultura daqueles homens, o Espírito Santo vai selecionando de forma sobrenatural as palavras e aquelas pessoas aparentemente de forma natural vão registrando o texto, mas esse registro nós entendemos como sendo inspirado porque o Espírito Santo é que moveu esses homens para eles escreverem conforme a vontade de Deus. Olha esses dois textos bíblicos que retratam bem essa ideia. Primeiramente, 2 Timóteo 3,16. 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, todo o material que foi produzido e registrado é inspirado por Deus. A melhor tradução talvez fosse soprado por Deus, porque quando nós falamos sobre inspiração é comum as pessoas associarem como sendo autor, mas quando nós falamos que ela foi soprada por Deus, é como se Deus estivesse, vamos colocar como sendo aquele movimento de um ar, muitos colocam como sendo apenas um hálito, um sopro, e Deus vai comandando e guiando. Esse conceito já é comum dentro da Bíblia, talvez você já tenha visto outros textos, quando o Espírito Santo é retratado como um vento e como um soprado agir de Deus. É como se o Espírito Santo fosse dando vida às coisas
e todas as coisas começam a ser governadas e comandadas pelo Espírito como sendo um vento que ele sopra onde ele deseja. Assim também é com a revelação de Deus. O Espírito Santo vai soprando e guiando esses autores para eles irem registrando o que Deus queria comunicar, o que Deus queria falar conosco. Olha o que é dito em 2 Pedro 1, 19 ao 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Talvez você já tenha visto outra tradução que diga que nenhuma profecia das Escrituras, toda ela vai ser como uma interpretação humana, ou seja, a sua origem não é humana, não são os seres humanos que produzem esse texto. Por quê? Ele explica, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O mesmo sentido de 2 Timóteo 3,16, que retrata esse soprar divino, onde Deus separa homens, Deus vai capacitar esses homens para que eles registrem a sua revelação. Um dos aspectos de movido, nós poderíamos ilustrar como sendo aquele barco que é guiado pelo vento. Alguns colocam como sendo uma folha que vai sendo movida pelo soprar de um vento. É isso que nós queremos dizer com inspiração. É Deus de forma soberana. Pense aí a grandiosidade de Deus em mover certas pessoas em determinadas culturas para que elas vão registrando, ou para que elas registrem certas palavras que talvez nem elas soubessem que naquele momento fosse a palavra de Deus, mas Deus estava governando e guiando, e elas vão selecionando as palavras específicas. Deus já tinha predestinado antes do nascimento delas que elas falariam daquela forma, e esse registro seria depois compartilhado com as pessoas nas gerações futuras. Esse é o sentido de inspiração que demonstra essa grandiosidade de Deus, de usar as nossas peculiaridades para que nós tenhamos o seu texto registrado. Nós, a partir disso, a partir do momento que nós reconhecemos que o texto bíblico foi soprado por Deus, guiado por Deus na hora do registro, nós inferimos que nós temos um texto que é autoritativo. O que nós queremos dizer com isso? Assim como nós sabemos que Deus tem autoridade nas nossas vidas, nós também precisamos reconhecer que a Bíblia tem a mesma autoridade, porque é Deus falando conosco, é o Deus que se revela, o Deus que vem ao nosso encontro. E se Deus fala, nós precisamos atendê-lo. Nós temos essa citação de João Calvino que remete bem a essa ideia. Veja, a Bíblia possui a mesma força de autoridade como se Deus mesmo estivesse proferindo as palavras. É por isso que nos textos, ou em várias passagens bíblicas, nós temos assim falou o nosso Deus, disse o Senhor, porque é Deus que está falando conosco, e então com isso nós precisamos ter a consciência que a Bíblia tem a mesma autoridade de Deus falar, ou quando Deus se manifestava por meio de sonhos. As pessoas têm dificuldade em obedecer porque retratam a Bíblia como sendo um livro humano, mas quando você tem essa melhor compreensão de um livro inspirado, você vai saber que é Deus falando com você e Deus tem autoridade na sua vida. Veja essa outra citação. Afirmamos que as Escrituras Sagradas devem ser recebidas como a palavra de Deus plena de autoridade. Negamos que as Escrituras recebam sua autoridade da igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte humana. Isso daqui nos distingue de muitos movimentos religiosos, porque a Bíblia recebe a autoridade de palavra de Deus do próprio Deus. Deus é que ordenou que ela fosse escrita daquela forma, e o próprio Senhor é que dá autoridade às Escrituras.
Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem autoridade em si mesmo e concede autoridade. E assim foi com o texto bíblico. Nós não entendemos que é a igreja que dá autoridade à Bíblia. Não são os cristãos que vão autenticar o texto, pelo contrário, é Deus que dá essa autoridade e firmeza. Talvez você já tenha visto movimentos religiosos que diz que a igreja só nasceu, aliás, movimentos religiosos que vão dizer que a Bíblia só existe por conta da igreja, que foi a igreja que produziu a Bíblia. Pelo contrário, a igreja vai apenas reconhecer o texto e reconhecer que ele é autoritativo e inspirado, e o texto é que tem a sua autoridade para guiar e para dar ordens à igreja. A igreja deve refletir o que é dito nesses textos. Veja essa outra citação. Afirmamos que as Escrituras são a suprema norma escrita pela qual Deus compele a consciência que a autoridade da igreja é subordinada à da Escritura. Negamos que os credos, os concílios ou as declarações da igreja tenham autoridade maior que ou iguais à autoridade da Bíblia. Nenhum ser humano, nenhum credo, nenhuma confissão de fé tem a mesma autoridade bíblica. Quando colocado em pé de igualdade, sempre essas confissões terão que se render à Bíblia, e qualquer tipo de credo religioso deveria se render ao texto bíblico. Se alguém disser que a tradição da igreja, que algum teólogo tem a mesma autoridade da Bíblia, nós entendemos como sendo heresia, porque o texto é que é normativo e todas as pessoas, todos os credos, todas as confissões deveriam se sujeitar ao texto bíblico e refletir esse texto. O que organiza e que comanda a igreja é somente a revelação de Deus. Por isso que nós falamos que a Bíblia é a nossa única régua de fé e prática. É como sendo a única regra. Vamos colocar como sendo régua, porque é uma vara de medir. Mas vamos colocar como sendo a nossa regra de fé e prática. Eu queria trabalhar de forma, vou tentar deixar mais claro quando eu digo que a Bíblia também ela é uma revelação progressiva. Nós introduzimos esse conceito, nós falamos um pouco semana passada, mas eu vou tentar explicar de forma mais clara para que você compreenda o que eu quero dizer por revelação progressiva. É mais ou menos o seguinte: afirmamos que a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas foi progressiva. Negamos que revelação posterior, que possa completar a revelação anterior, corrija ou contradiga. Além disso, negamos que qualquer revelação normativa tenha sido dada após a conclusão dos escritos do Novo Testamento. A revelação de Deus foi sendo dada aos poucos, e é impossível que uma revelação que foi dada posteriormente contradiga ou então ela venha corrigir algo que foi dito no passado e tenha uma transformação, uma mudança. Assim como nós entendemos que ela foi concluída quando se encerrou o Novo Testamento, nós entendemos que o Senhor encerrou a sua revelação normativa quando ele encerrou vamos colocar como sendo a sua inspiração aos autores e aos apóstolos. Quando morreram os apóstolos, aqueles que tinham a capacidade do registro e que foram movidos pelo Espírito Santo, também cessou a revelação de Deus, a revelação normativa, e Deus parou de dar vamos tentar ser mais claro, mas Deus parou de trazer uma nova instrução, porque os homens já tinham uma instrução completa por meio do texto do Antigo Testamento e por meio do Novo Testamento. Aqueles que se levantam para trazer uma palavra de novidade, que argumentam que Deus está falando novamente e que venha contradizer a Bíblia, que venha modificar a Bíblia, nós entendemos como sendo pessoas que são heréticas, porque o próprio Novo Testamento diz que se um anjo, ou mesmo um anjo, qualquer pessoa vier do céu e traga uma nova revelação que seja contrária àquilo que Deus já revelou, seja maldito. Por isso que as Escrituras são como sendo a revelação final e uma revelação que traz todo o conteúdo que nós precisamos.
O Senhor Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, porque nós temos o Deus encarnado. Assim como a palavra toma forma, Deus vai manifestar não somente as suas palavras, mas vai trazer uma forma corpórea às suas palavras, e o próprio Senhor Jesus Cristo é como sendo a palavra de Deus que se encarnou ao mundo. Nós temos Hebreus, nós lemos semana passada, falando que Deus se comunicou de muitas maneiras e de várias formas, mas nos últimos dias Ele nos falou por meio do Seu Filho. Temos Judas 3 que diz que a revelação foi dada, ou que o nosso código de fé, a nossa revelação foi dada de uma vez por todas, a nossa doutrina, e nós temos essa consciência que o Senhor já nos deu tudo o que nós necessitamos. A revelação já foi codificada e já temos todo o material que o Senhor desejava nos revelar. Aqueles que se levantarem falando uma nova palavra, eles terão que provar que Deus está falando com eles, porque Deus mesmo testificou que é por meio do texto sagrado que Ele se comunica com pecadores. Tendo entendido melhor esses conceitos, eu quero agora falar um pouco da singularidade da Bíblia, fazer com que você perceba que nós estamos diante de um livro único e que é um livro especial que não pode ser comparado com nenhum outro material. Nós gostamos de coisas que são singulares, coisas que são espetaculares, e a própria revelação de Deus, aquilo que Deus nos concedeu, é algo tão incrível que nada pode ser comparado. Veja bem, nós estudaremos pelo menos 7 singularidades da Bíblia para que nós valorizemos mais aquilo que o Senhor tem nos concedido. Primeira singularidade é que a Bíblia é um livro único no tempo que levou para ser escrito. Nós temos livros que demoraram vários e vários anos para serem registrados e para serem encerrados, mas a Bíblia é um livro que levou cerca de 1500 anos para ser registrado. Nós temos autores em 1400 anos antes de Jesus Cristo, como Moisés, e temos João no Novo Testamento, indo até o ano 90, encerrando a revelação de Deus. Então veja a grandiosidade da Bíblia. Nós estamos diante de um livro que demorou cerca de 1500 anos para ser escrito. Pense na quantidade de gerações, cerca de 41 gerações passaram para que esse livro fosse sendo copiado, e pessoas que nem se conheceram foram escrevendo e foram colocando mais material, e eles foram se unindo e no fim das contas nós temos essa compilação de livros que vão se complementando. Homens que nem imaginavam que o outro existia e que nem chegaram a se conhecer foram escrevendo em partes diferentes, foram escrevendo em lugares diferentes, e acabamos tendo esse complemento, esse corpo doutrinário que nós chamamos de Bíblia. Segunda singularidade é que a Bíblia é um livro único quanto aos tipos de escritores. Nós temos escritores de todas as formas. Você vai encontrar outros livros como enciclopédias ou talvez livros grandes que tragam muitos materiais, que tenham vários tipos de escritores, mas em nenhum desses livros nós temos escritores com culturas diferentes, com escolaridades diferentes, e nós estamos falando de um livro que além de ter levado 1500 anos, levou cerca de 40 escritores diferentes. Nós estamos falando de homens que viveram em regiões diferentes, homens que tinham níveis intelectuais. Você pode encontrar homens com capacidades intelectuais como Daniel, que era um sábio instruído, que tinha uma grande capacidade intelectual, vamos colocar como sendo versado em várias ciências, até na alta ciência da Babilônia. Nós temos homens como Moisés, que aprendeu da cultura egípcia, mas nós também temos homens como Pedro, que era um pescador, temos homens como Amós, que era apenas um fazendeiro, e nós temos alguns que eram gigantes intelectuais, como Paulo, que falava mais de 3 línguas, vamos colocar como sendo 3 línguas, e era um homem que tinha a capacidade de debater com doutores, e um homem que dicou a lei e aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas nós temos uma terceira característica,
que é as circunstâncias e as condições em que a Bíblia foi escrita. Assim como nós temos partes da Bíblia que foi escrita em períodos onde tinha grande paz, onde tinha grande alegria, nós também encontramos textos bíblicos que foram escritos em períodos de guerra, em períodos de sofrimento. Nós temos material de lamentação, assim como nós temos cânticos de júbilo e de alegria dentro da Bíblia, demonstrando essa sua singularidade. Nós temos vários gêneros literários. As pessoas ficam admiradas como é que nós encontramos no mesmo livro parábolas, encontramos leis, encontramos cartas, encontramos narrativas, sempre demonstrando a preciosidade e a riqueza do material bíblico. Nós estamos diante de um livro que se utilizou de pelo menos 3 línguas para ser escrita. Nós temos o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico, e todo o Novo Testamento sendo escrito em grego, na língua que seria comum daquela época. Nós sabemos que a linguagem ela tem as suas formas e cada língua ela comunica uma espécie de cultura e de visão de mundo diferente de cada uma outra língua, e mesmo assim a Bíblia, com as suas línguas diferentes, ela consegue comunicar o mesmo conteúdo. Mesmo sendo escrito em hebraico, mesmo sendo escrito em grego, eles conseguem compartilhar de uma mesma visão de mundo. Nós também estamos diante de um texto que foi escrito em 3 continentes diferentes. Olha aí, um livro escrito em 1500 anos por 40 homens diferentes, em 3 línguas diferentes, e um livro que foi escrito em pelo menos 3 continentes diferentes. Assim como foi escrito em boa parte da África, nós temos a maioria dos materiais sendo escritos na Ásia, mas nós temos algumas cartas de Paulo que foram escritas na Europa. Como é possível um livro dessa forma, dessa grandiosidade, ter tanta harmonia? Isso é que nós percebemos ou nós demonstramos que é um livro que ultrapassa essa realidade natural, porque seres humanos comuns jamais teriam a capacidade de escrever um livro como esse. Um livro onde mesmo pessoas com tantas características distintas conseguem harmonizar o seu conteúdo. Deixa eu dar uma pequena ilustração para que você compreenda o que eu estou querendo dizer. Se nós pegássemos um médico hoje, nós temos escritores que eram médicos, ou vamos colocar um como sendo médico, Lucas, e colocássemos próximo de um agricultor, um médico e um agricultor, e pedíssemos para eles falarem sobre o mesmo assunto, dificilmente eles teriam uma mesma concordância, dificilmente eles falariam do mesmo ponto de vista. Mas assim é com a Bíblia. Mesmo que um fazendeiro do Antigo Testamento fale, ou que um médico do Novo Testamento fale, eles coadunam na sua visão e falam do mesmo assunto. Uma quarta singularidade da Bíblia é que ela é um livro único em sua coerência. É sobre isso que nós estamos retratando, que em nenhum momento a Bíblia vai se contradizer. Mesmo com todas essas peculiaridades, a Bíblia vai se complementando e cada autor vai trazendo um tópico diferente e se harmonizando com o todo. E veja que a Bíblia trata de assuntos polêmicos como casamento, divórcio, sobre relacionamentos, sobre organização familiar, sobre pecado, e mesmo assim nós não encontramos nenhum tipo de incoerência. Se nós colocássemos estudiosos e intelectuais dos nossos dias para falar sobre cada um desses tópicos, seria impossível eles terem a mesma opinião. E vamos colocar a coisa sendo mais difícil, se eles morassem em regiões diferentes, cada um falando uma língua diferente, uma cultura diferente, e ainda tivessem idades diferentes, seria impossível que eles tivessem a mesma opinião sobre assuntos que são tão espinhosos e assuntos que são polêmicos ainda hoje, que as pessoas concordam em discordar. A quinta singularidade da Bíblia é porque ela é um livro único em sua mensagem. Todas as outras religiões vão nos apresentar a forma como o homem pode agradar aos seus deuses, como os homens podem se chegar até os deuses, ou como é que eles podem construir a sua liturgia para adorar os seus deuses,
fazendo toda aquela organização, aquela institucionalização que nós conhecemos. Mas a Bíblia é um livro único porque ela é a única que fala sobre o amor de Deus e da vinda de Deus de encontro aos homens para entregar o seu Filho para morrer por pecadores. Nós costumamos dizer que todos os outros livros são como sendo uma escadinha como você pode se chegar até Deus. Mas a Bíblia é o único livro que fala de Deus vindo de encontro aos homens. Nenhum outro livro vai ter essa mensagem de amor, onde Deus vai entregar o seu Filho para morrer por pecadores e eles vão sendo salvos por meio da graça, sem nenhum tipo de merecimento, sem nenhum tipo de obra, somente e exclusivamente pelo amor de Deus demonstrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem uma mensagem que é única e por si só já deveria despertar a curiosidade de qualquer pessoa, mesmo aqueles que não acreditam na inspiração bíblica, mesmo aqueles que não levam em consideração a Bíblia como sendo palavra de Deus, deveriam ter uma autoestima com relação à Bíblia, por conta de toda essa singularidade, por conta da sua mensagem que demonstra que ela é detentora de um conteúdo único. A sexta característica que demonstra a singularidade da Bíblia é que ela é um livro único em sua sobrevivência. A Bíblia foi escrita em materiais perecíveis como papiro, pergaminho. Nós temos materiais que foram escritos em pedras e estiletes. E esses materiais, mesmo perecíveis, eles foram sendo mantidos ao longo de todas as épocas. Ainda em nossos dias nós temos acesso a esse conteúdo, mesmo sendo um livro que foi escrito há cerca de, vamos colocar, 2.500 anos atrás que ele começou a ser escrito. Mesmo assim, nós ainda temos na íntegra esse material. Nós tivemos também ao longo da história homens que perseguiram a Bíblia. Temos imperadores que ordenaram que todas as Bíblias de algumas regiões fossem queimadas. Alguns autores até anunciaram que a Bíblia, mais cedo ou mais tarde, deixaria de existir. Foram vários escritores do século XIX que diriam que a religião iria sumir, que a Bíblia não teria mais nenhuma importância na nossa cultura, mas quando nós chegamos ao século XXI, ainda hoje é o livro mais publicado em todo o mundo. Já passaram de milhões até bilhões de Bíblias que já foram publicadas ao longo da história. Por isso que nós dizemos que é um livro também singular, por conta desse aspecto da sua circulação. Ela é singular pela sua sobrevivência, mas também pela sua circulação. Nenhum outro material é tão publicado no mundo. Por si só, a Bíblia deveria despertar a curiosidade humana. Por que esse livro é tão lido? Por que ele transforma? Ou por que esse livro faz transformação na vida dos seres humanos? Como é possível? Como que nós podemos explicar pessoas que têm a sua vida radicalmente transformada quando têm contato e têm acesso a esse livro? E até pessoas que não têm nenhum tipo de instrução, que não têm um tipo de formação, são ignorantes com relação às letras, mas têm a sua vida chacoalhada e modificada quando começa a ter contato com o texto bíblico. Essas são pelo menos 7 características que demonstram a singularidade das Escrituras, a singularidade da Bíblia, e que por si só elas já deveriam despertar o interesse de qualquer pessoa para estudar o texto bíblico. Por isso que nós devemos valorizar aquilo que Deus nos concedeu. Nós estamos diante de algo que é sagrado e algo que é precioso para aqueles que têm acesso. Muitos morreram na expectativa de ter essa mesma revelação que nós temos hoje e não puderam ter acesso. Em alguns locais, pessoas dão as suas vidas para poder ter acesso ao texto bíblico. Nós conhecemos países na África que eles imploram, mandam mensagens para que pessoas enviem Bíblia aqui da América do Sul para que eles possam ter contato ao texto, e nós não valorizamos. Nós temos
relatos de pessoas que choram quando recebem a sua primeira Bíblia. Temos relatos de pessoas que passam o dia todo lendo aquela Bíblia porque só terão acesso uma vez na vida àquele texto. Assim como nós temos ainda locais que nunca foram alcançados pelo texto bíblico, que não tem nenhuma palavra traduzida para o seu idioma. Então nós precisamos valorizar e que essas singularidades ou que essas características despertem por si só o nosso interesse, motivem os nossos corações em permanecer estudando. Que Deus abençoe as nossas vidas nesse domingo e, se Ele permitir, no próximo fim de semana nós daremos continuidade aprendendo um pouco mais sobre alguns termos e aprendendo um pouco mais sobre a nossa Bíblia Sagrada, a nossa revelação, o texto que Deus desejou nos comunicar. Que Deus seja com você e até a próxima, se Deus nos permitir.